Como é que é, bandidos? Quando tu me vês a dar alguma dica para configuração de um processador, normalmente tu vais ver no meu canal alguma sugestão para afinar o CPU de modo a diminuir a probabilidade dele degradar a longo prazo. Tenho muitos vídeos feitos sobre isto, uns mais técnicos, outros mais superficiais, já viste isto muitas vezes, mas há casos onde eu não recomendo propriamente isso, recomendo até mais ou menos com asteriscos o contrário. E eu lembrei-me de fazer este vídeo porque é algo que normalmente eu não toco, porque na maior parte dos CPUs que normalmente os gamers gostam de comprar, eles vêm muito no limite, campo de ourique, não é? E depois aparecem de vez em quando alguns que degradaram quando é fora da garantia, é chato. Daí o meu incentivo a dar-vos essas dicas, mas há exceções. E eu lembrei-me disto exatamente porque eu tive que pegar num Ryzen 7900, o que não tem o X. Que, by the way, o dono do computador disse-me que comprou aquilo por 200 paus na Sex, por aquele preço. Acho eu que está ótimo, não é? Nos dias de hoje. Até porque eles oferecem garantia, não sei o quão boa é. Pessoalmente nunca precisei da garantia da Sex, mas o feedback que eu ouço é bom, pelo menos para já. E então, ok, porque é um processador que normalmente eu aplico uma filosofia um bocadinho diferente. Vou-te mostrar o que é que eu fiz, porquê. Talvez te ajude noutros CPUs, porque a lógica pode ser a mesma. E aproveito, antes de mais, para dar duas dicas repetidas, mas que eu sei que vocês se esquecem, porque é algo que eu vejo sempre igual, que é do SSD e de ventoinhas com algumas caixas. Primeiro, SSDs, eu já fiz vídeos só sobre isto e já incluí esta dica no meio de outros vídeos, assim muito rápido, e normalmente as pessoas esquecem porque é uma coisa que não chama muita atenção, mas que pode ser importante. O SSD tem cuidado em instalar o NVMe para ele não ficar todo torto, porque quando eu pego no PC montado eu vou sempre ver se o SSD está torto e praticamente sempre está. Dá para ver perfeitamente a curva que ele já tinha. Isto é uma coisa muito simples de resolver, porque a maior parte das motherboards, não todas, mas a maior parte já vem com uma borrachinha extra para tu adicionares. Eu tenho aí filmado uma das vezes que eu mostrei, posso repetir, que vem uma borrachinha com a caixa da motherboard, tu adicionas essa borrachinha se for preciso, e ela não vem pré-instalada exatamente porque existem duas medidas, ou melhor, dois tipos de SSDs, a medida pode variar ali uns milésimos, dois tipos que são os single-sided e os dual-sided, ou seja, tem chip dos dois lados, ou só de um, ou seja, é mais grosso ou mais fino. Isso é basicamente isso. Ele pode ser mais grosso ou mais fino e, portanto, a espessura do que está por baixo importa consoante isso, e aqui vem com uma borrachinha a contar que tens um SSD mais grosso, mas se o teu for mais fino, adicionas a outra e ele já não entorta. E entortar, porque é um circuito eletrónico como qualquer outro, tem componentes soldados e, portanto, se tem componentes soldados e está em pressão, torto, conforme aquece, aquece, aumenta a probabilidade de ele dar defeito a longo prazo. Os SSDs podem morrer por tantos motivos de um dia para o outro. Acho que são 30 segundos que vale a pena perderes mais 30 segundos, porque é menos um possível motivo para ele deixar de funcionar daqui a 5 anos, daqui a 5 meses, daqui a 10 anos, 1 ano e meio, bem, whatever, não é? Uma coisa muito simples e que diminui a probabilidade de dano. Se a motherboard não trouxer, que as Gigabyte a maior parte deixaram de trazer, por exemplo, podes comprar assim umas borrachinhas, qualquer loja. Eu tenho uma caixinha cheia delas, com muitos tamanhos, porque eu faço isto regularmente, então dá-me jeito, mas qualquer loja de bricolagem vais encontrar isso e é uma coisinha que vale a pena, está bem? Outra coisa que o dono do PC se queixou, como 50-50 é a experiência que eu tenho, de cada vez tenho uma caixa que vem com algum hub de ventoinha ou splitter, é 50-50 porque é mesmo uma questão de sorte, que é que as ventoinhas fazem muito barulho, e eu sei que sim, porque quando tu ligas uma ventoinha diretamente na caixa, ela detecta se a ventoinha precisa de sinal PWM ou DC. Normalmente isto funciona bem. E tu não precisas saber sequer o que é que significa tecnicamente o sinal PWM ou DC, só precisas saber que existem os dois e podes precisar ou de um ou do outro. Mas quando tem um hub ou um splitter, a motherboard não sabe o que é que há de fazer com aquilo. E muitas vezes o que acontece é que se tiveres uma caixa que já vem com várias ventoinhas e utiliza um hub, as ventoinhas vão ficar presas a 100%, com a máxima rotação, sempre, constantemente, e claro que fica mais ruidoso, não é? Nada mais é do que ir à BIOS e carregar num botão. Em termos de leitura de RPM, isto leva depois muita gente em erro, porque
Quando isto acontece, pode não dar a leitura da RPM, pode dar a leitura correta ou pode dar, como foi neste caso em particular, esta combinação específica de caixa mais motherboard deu a leitura errada da RPM. Quando a ventoinha estava a 100% de rotação, ele dizia que estava a 600 e tal na RPM, quando eu ativava o modo correto, ele baixava a rotação, mas a indicação indicada aumentou, mas passou a ser a certa, ok? Acho que automaticamente passou logo para 1000 e tal na RPM, mas era a correta, porque ela estava a girar ao máximo, fisicamente baixou, a indicação é que estava errada, ok? Portanto, cada vez que tu tiveres um PC novo, que vem com uma caixa com várias ventoinhas já pré-instaladas, se as ventoinhas da caixa estiverem a 100%, mesmo que compres um PC já todo montado, mesmo que não sejas tu a montar, isso é uma coisa que normalmente nos PCs que já vêm montados, as lojas não costumam fazer, porque já há uma configuração extra, mas é uma coisa que tu fazes em segundos, ok? Se tiver muito barulho, mudas DC para PWM ou de PWM para DC e pronto, e se reduzir o barulho, ótimo. Depois, se quiseres, podes, não é? Fazer uma afinação personalizada mediante diferentes critérios, mas isso já é mais opcional, não é tão necessário, é mais uma questão de ajuste fino, de acordo com necessidade / gosto também, mas pelo menos isso é um botão e resolves a maior parte do problema. No processador em si, o que acontece com o Ryzen 7900 e acontece, por exemplo, com o 5700X, é que eles, em vez de virem afinados muito no limite, eles vêm mais ou menos perto do limite daquilo que ele consegue fazer em termos de single core, ou seja, em carga baixa. Quando o processador tem pouco trabalho, há um core que sobe mais o clock, mas em carga alta ele baixa o clock. Nestes processadores, o consumo de energia vem muito, muito limitado. Bem mais até do que é necessário para efeitos de durabilidade, mas para efeitos de segmentação do mercado, são coisas diferentes, ok? Em segmentação do mercado até faz sentido, para aumentar a diferença entre CPUs, mas para efeito dele funcionar corretamente, vem demasiado abaixo até, tu podes aumentar um bocadinho. Nos processadores Ryzen, tu tens 3 valores que podes alterar. O PPT, quer dizer, há muita coisa, mas para este efeito, o PPT, o EDC e o TDC, ok? PPT é o consumo de energia em watt, ok? Por exemplo, este processador tem 65 watt TDP, que significa literalmente nada hoje em dia, ok? Nos processadores da AMD, é uma jogada de marketing, mas em termos de consumo de energia é 90. Quando está em carga baixa, ele chega ali um núcleo ou dois aos 5450, por exemplo, neste processador. Mas conforme tu vais aumentando a carga, ele vai diminuindo o clock. E neste processador em particular, se tu lhe des uma carga muito alta, tu vais ver que ele baixa o clock para 3 ponto qualquer coisa, já nem tenho a certeza. Ele vai baixando muito o clock. E tu, se aumentares um bocadinho esses parâmetros, abaixo do que é, por exemplo, um 7900X, um 7950X, abaixo disso, mas um bocadinho maior do que é de origem, tu vais ver que conforme tens carga mais pesada no CPU, o clock já não baixa tanto. O clock mantém-se muito mais acima, ou seja, tu ganhas muito desempenho multicore, aquele que é o chamado desempenho multicore de CPU, e ainda assim, a não ser que tu faças de outra forma, ainda assim, com valores medianos, tu tens o meio termo dos dois. Tens um valor muito abaixo daquilo que o processador aguenta, mas muito mais alto do que aquilo que vem de stock. E como podes ver aqui com o water cooler da Thermalright, que é a primeira vez que eu mexi nele, não sei se recomendo, basicamente, para eu recomendar um water cooler é ele não entupir nem a variar em 5 ou 6 anos, porque se acontecer acho que não vale a pena. Ao fim de 6 meses, mas tem garantia. A cada 6 meses mandar para a garantia, um bocado chato. Portanto, não sei se recomendo, mas como é overkill, tu vês que mesmo depois de eu alterar os parâmetros, o processador fica a 50 e tal graus em stress test, portanto ele não aquece na mesma, não é? Outra coisa que pode fazer degradar o CPU, e aí eu tenho um bocado de cuidado, porque já me passaram tantos degradados pela mão, que quando eu posso afinar, eu afino para prevenir isso, é tirar o turbo single core, porque o single core só vai acontecer mesmo em cargas baixas, portanto no dia a dia tu meio que nem notas. Neste em particular, por exemplo, ao tirar 50 MHz de single core, ou seja, os dois núcleos mais fortes, em vez de estarem autorizados a ir a 5450, ficam autorizados a ir a 5.4, a 5.400. Porque o turbo máximo do processador não é em todos os núcleos, é só num ou dois e em determinadas cargas, normalmente em cargas baixas. Por exemplo, neste aqui eu só reduzi 50 MHz e foi suficiente para não passar de 1.3V.
mais ou menos. Portanto, uma tensão baixa em carga baixa. Portanto, em cargas baixas a tensão não sobe tanto. E em cargas altas, a tensão vai ser mais baixa por natureza. Uma coisa que tu me vês a fazer e que eu faço sempre, principalmente com watercoolers, é que eu altero a temperatura máxima limite, costumo pôr 85 é o meu default. E eu faço isso, não é que seja necessário, como podes ver, neste caso o processador não passa dos 50 e tal graus, eventualmente 60 talvez. Eu costumo baixar um bocadinho a temperatura máxima, porque o watercooler pode entupir. E se o watercooler entupir, enquanto a pessoa descobre e não descobre, pelo menos tem uma margem de segurança a mais. Pode ter um pico, ele demorar mais a reagir e assim ele tenta reagir a partir dos 85 graus para proteger o CPU, baixar o clock, portanto dar-lhe uma margem um bocadinho maior de segurança, porque eventualmente isso acontece, não é? E que normalmente as pessoas acabam por descobrir porque o clock vai baixando tanto que as pessoas eventualmente chegam ao ponto que percebem que o PC está tão lento e depois é que vão ver, ele está a 95 graus, mal eu arranco o PC e portanto está a 24 horas, desde que esteja ligado, a 95 graus. Eventualmente com um pico acima disso, mas assim fica a 85 se ele entupir. Pequenos truques. As outras coisas eu ativo e desativo o mesmo consoante a necessidade e com os critérios que eu já tinha explicado noutros vídeos, mas é uma afinação que eu faço diferente, por exemplo, neste CPU, que faço diferente no 5700X. Isto quando não faço clock fixo em todos os núcleos, mas isso são noutras situações. É assim que eu uso para mim até. A Ryzen para mim é assim que eu uso, com clock fixo. Um clock para metade dos núcleos, outro clock para outra metade dos núcleos, mas por outros motivos. Para casos normais, pode simplesmente fazer isso com os processadores, estes processadores em específico, está bem? E não se esqueçam do SSD, está bem? Até o PewDiePie, que não sabia montar PCs, quando olhou a primeira vez para aquilo, percebeu que aquilo estava torto. It's all bent. This can't be right. Bent. Bandidos, espero que tenha ajudado. Por este vídeo é tudo. Beijinhos à prima. Tchau, tchau.